Você já se perguntou o que acontece com os mortos depois que são enterrados? Será que eles descansam em paz, como rezam os padres e os epitáfios? Ou será que alguns simplesmente ficam? Talvez não seja uma pergunta que você queira responder, mas é uma pergunta que precisa ser feita, principalmente depois do que aconteceu em São Raimundo da Serra. Essa não é uma história comum. Não é um conto de terror inventado para assustar antes de dormir. É um aviso, um relato vindo de um lugar real, com pessoas reais, onde o silêncio nunca é completo e a noite nunca termina de verdade. Hoje você vai conhecer a história de Leandro Souza Farias, um homem simples, trabalhador, que por desespero aceitou o único emprego que ninguém mais queria: vigiar os mortos. Ele não sabia o que o esperava. Ninguém sabia, mas depois do que viveu naquele cemitério, ele nunca mais foi o mesmo. E você também não será depois de ouvir isso. Prepare-se. Imagine um vilarejo esquecido pelo tempo, no sertão do Piauí. Casas de tijolo cru, ruas de barro e uma igreja, que só toca os sinos quando alguém morre. É lá que tudo aconteceu. E tudo começou com uma proposta simples feita pelo prefeito local a um homem desesperado por dinheiro, moradia, comida e um salário modesto, em troca de passar as noites no cemitério. Parece fácil, não é? Leandro achou que sim, mas o que ele não sabia era que nem todos os mortos em São Raimundo da Serra aceitaram ser enterrados. E talvez o cemitério não tenha sido feito para guardar os mortos, mas sim para prendê-los. Eu sou o narrador desse relato porque recebi diretamente de Leandro os detalhes dessa história. Foram noites de conversa, longas pausas e olhos que evitavam contato. Ele falava baixo, como se estivesse com medo de que alguém ou algo pudesse ouvir. Gravei tudo, revi os relatos, e agora você vai ouvir exatamente como ele me contou. Mas antes de continuarmos, preciso fazer um aviso. Se você é sensível a histórias de terror, aparições ou coisas que não podem ser explicadas, talvez seja melhor parar por aqui. Essa história não é sobre sustos. É sobre presença. Sobre aquilo que fica mesmo quando deveria ter ido. E se decidir continuar, quero que saiba. Depois de ouvir até o fim, você pode começar a reparar em coisas que antes passavam despercebidas. O silêncio antes do amanhecer. Aquela sensação de ser observado mesmo sozinho. O cheiro súbito de terra molhada. Dentro da sua própria casa. Alguns dizem que o medo é só uma construção da mente. Outros, que o mundo dos mortos é um lugar distante e inalcançável. Leandro não acredita mais nisso, e quando você ouvir o que ele viveu, talvez também não acredite mais. Nos próximos minutos você vai conhecer o cemitério mais antigo e mais temido de São Raimundo da Serra. Vai entender por que moradores locais evitam até passar perto dos muros à noite. E por que Leandro nunca mais voltou. Porque o que ele viu ali continua esperando por ele. Leandro Souza Farias tinha 34 anos quando aceitou o trabalho. Não foi uma escolha, foi necessidade. Sua mãe, já de idade, estava doente. O dinheiro do seguro-desemprego tinha acabado. As contas não. Ele morava em Teresina, mas a cidade grande já não oferecia nada além de portas fechadas e promessas vazias. Então, quando um conhecido falou de uma vaga para vigia noturno no interior, ele não pensou duas vezes. Foi assim que chegou a São Raimundo da Serra, um vilarejo perdido no coração do Piauí. Pequeno demais para estar nos mapas, grande o suficiente para ter uma igreja, uma escola primária e um cemitério que parecia ter o dobro da idade da cidade. As ruas eram de terra batida, e o vento carregava sempre o mesmo cheiro de poeira, lenha queimada e abandono. As casas, quase todas feitas à mão, com tijolos expostos e telhados gastos. Os moradores? Olhares desconfiados, vozes baixas, pessoas que sabiam mais do que diziam. E diziam muito menos do que sabiam. Leandro sentiu isso no primeiro dia. Não, teve boas-vindas. Só um olhar frio do prefeito, um molho de chaves e uma instrução direta. Tranque o portão às 6. Não saia antes do sol nascer. E se ouvir barulho, não vá ver. Ele riu desconfiado. Achou que fosse superstição.
Gente do interior, cheia de histórias. Mas aquela risada não durou muito. O cemitério de São Raimundo ficava numa encosta, isolado do resto da cidade. Para chegar até lá, era preciso atravessar um caminho de terra ladeado por árvores retorcidas. De dia, o local parecia apenas velho. Os túmulos cobertos de musgo. As lápides com datas tão antigas que muitas estavam apagadas. Mas à noite era como se o tempo ali parasse. Ou pior, voltasse. O emprego, em tese, era simples. Cuidar da estrutura, vigiar os portões, garantir que nenhum vândalo ou animal mexesse nos túmulos. A prefeitura oferecia um pequeno quarto ao lado do cemitério, com cama, fogão e rádio. Era pouco, mas era mais do que ele tinha antes. Na primeira semana, Leandro tentou se adaptar. Durante o dia, lia, varria os corredores entre os túmulos, anotava pequenos reparos. À noite, ficava atento. O som da mata ao redor o mantinha acordado. Grilos, corujas, às vezes algum cachorro distante. Mas logo começou a notar coisas estranhas. Mesmo em noites sem vento, as árvores dentro do cemitério balançavam. Mesmo quando não havia ninguém, ele sentia olhares. E os sons não eram só de grilos. Era como se, entre uma rajada de vento e outra, houvesse algo mais. Como se os próprios túmulos suspirassem. Certa vez, ao amanhecer, Leandro encontrou flores recém-depositadas sobre uma lápide antiga, da família Barros Azevedo. Só que ninguém da cidade tinha parentes daquela família ainda vivos. No dia seguinte, as flores estavam pisoteadas. Ele achou que fossem moleques zombando, ou talvez gambás. Mas aquilo se repetiu, toda semana. Flores novas, sempre ali, e depois, destruídas. Aos poucos, a curiosidade de Leandro virou inquietação. Ele tentou ignorar, racionalizar, manter a mente ocupada, mas a verdade é que o cemitério parecia vivo. E as regras impostas no início, trancar o portão às 6, não sair antes do amanhecer, não investigar sons, começaram a fazer cada vez mais sentido, porque o problema não era o que ele via, era o que ele sentia, uma pressão constante, no ar. Como se estivesse embaixo d'água mesmo ao ar livre. E durante a madrugada, aquele som seco, como unha arranhando o cimento. Na sexta-feira em que tudo mudou, Leandro já não dormia direito havia dias. Estava cansado, mas não conseguia fechar os olhos sem sentir que algo o observava. E foi nessa noite que ele ouviu o som vindo da cripta da família Camargo Leal. A cripta da família Camargo Leal era uma das mais antigas do cemitério. Um bloco de pedra escura com uma pequena cruz de ferro oxidado no topo. Leandro nunca tinha se aproximado muito dela, mas naquela sexta-feira foi diferente. O som o guiou até lá. Seco, ritmado. Como se alguém, ou algo, estivesse arranhando o concreto por dentro. Quando chegou, viu a tampa de granito fora do lugar. Não totalmente removida, apenas deslocada, como se tivesse sido empurrada de dentro para fora. Ele congelou. Não havia sinal de arrombamento, nenhuma pegada, nenhum animal. Apenas aquele silêncio tenso e o detalhe mais estranho de todos. O chão ao redor da cripta estava fofo, como se tivesse sido mexido, por baixo. Leandro olhou ao redor. Nada. Mas algo dentro dele dizia que não estava só. Que de alguma forma tinha acordado algo. Voltou para seu quarto sem investigar mais. Trancou a porta. Deitou com os olhos abertos. Naquela noite sonhou com uma sombra, uma figura alta, coberta por panos negros, que deslizava entre os túmulos sem tocar o chão. Ela se aproximava devagar. O rosto, costurado com algo que parecia pele ressecada. Os olhos, vazios. E então, a voz dentro do sonho, mas também dentro dele. Ainda não chegou sua hora. Leandro acordou suando. O rádio estava ligado, mas só fazia estática. O relógio marcava 2h58 da manhã. Na noite seguinte, os mausoléus começaram a abrir. 3, no total. Nenhum sinal de invasão. Nenhuma câmera,
A prefeitura nunca instalou. Mas os caixões, eles estavam rachados por dentro. Não quebrados de cima para baixo como seria esperado num roubo, mas como se algo tivesse saído. Leandro tentou avisar o prefeito, que apenas riu nervosamente e disse: "Cuidado com o que vê. Tem coisa que é melhor não ver." Na segunda-feira encontrou pegadas descalças na terra, pequenas e alinhadas, ao lado de um túmulo de criança. E então vieram eles. Não vivos, mas também não ausentes. A primeira aparição foi da senhora de jaleco, que apareceu olhando fixamente para um túmulo recém-fechado. Ela não se mexia. Não piscava. Apenas olhava. Quando Leandro tentou se aproximar, ela desapareceu. Simplesmente sumiu como fumaça que se dissipa no ar. No dia seguinte, o menino de farda escolar apareceu perto do portão segurando algo nas mãos. Quando Leandro chegou perto, percebeu. Era uma foto antiga, um retrato preto e branco de uma família. Mas todos os rostos estavam riscados, exceto o do menino. Leandro passou a anotar tudo em um caderno: desenhos, horários, sensações. Mas cada novo registro vinha acompanhado de um peso no peito. Como se registrar fosse também confirmar, aceitar. E então veio o pior. Na madrugada de quarta-feira, Leandro viu o homem sem rosto, com uma jaqueta militar e passos lentos. Ele deixava cinzas por onde andava. O cheiro de queimado ficou impregnado no ar por dias. E onde ele passava, a grama morria. A cada noite, o cemitério ficava mais frio. Mas não era o frio do clima. Era o tipo de frio que vem de dentro, que se instala nos ossos. Leandro começou a dormir com a luz acesa, a trancar as janelas. E mesmo assim, ouvia passos do lado de fora. Às vezes, do lado de dentro. Era como se o cemitério estivesse acordando. E naquela última noite, tudo parou às 3 horas da manhã. Naquela última noite, às 3 da manhã em ponto, o mundo parou. Não havia grilos, nem vento. O som do próprio coração de Leandro parecia distante e abafado. Era como se o cemitério tivesse mergulhado em um vácuo absoluto. E então, o chão começou a respirar. As sepulturas inflavam, seus contornos se erguiam levemente, como se algo lá embaixo se esticasse ou se preparasse para subir. Depois, afundavam de novo, num ritmo constante. Um suspiro coletivo vindo da terra. Leandro, paralisado em frente à janela, assistia àquilo com os olhos arregalados, enquanto o vidro embaçava, mesmo sem ele respirar. E então, ele voltou. O guardião, a criatura surgiu por entre as árvores do fundo, deslizando como névoa espessa, coberta por panos escuros longos e puídos que pareciam costurados direto à pele. A cada movimento ele não pisava, deslizava, como se o chão se afastasse para abri-lo caminho. O rosto? Uma máscara grotesca feita de pedaços de pele costurada, boca fechada com fio de arame, sem olhos, apenas buracos profundos que sugavam a luz ao redor. Leandro quis correr, mas as pernas não obedeciam. Foi então que ele percebeu. Eles estavam todos lá, espalhados entre as lápides, imóveis, observando. A senhora de jaleco, o menino da farda, o homem sem rosto e outros, muitos outros. Uns que ele nunca tinha visto, mas todos, olhando para ele, e nenhum som, nem mesmo os estalos da madeira seca do portão velho. Era como se o universo segurasse o fôlego. O guardião ergueu o braço direito, um gesto lento, firme, e apontou para Leandro. Foi nesse momento que o feitiço se quebrou. Ele correu, desceu as escadas tropeçando, empurrou a porta com força, correu entre os túmulos, os braços cortando o vento frio como navalha. Atrás dele, nada. Mas ele sentia. Sentia como se o mundo estivesse dobrando ao redor dele, como se cada passo o levasse mais fundo no próprio cemitério, mesmo correndo em direção à saída. As árvores pareciam mudar de lugar, o portão se afastava, e então a cerca saltou. Ou tentou, porque ao tocar no ferro tudo ficou escuro.
Não uma escuridão comum, mas uma ausência de tudo, como se tivesse deixado de existir. Quando acordou, estava na praça central da cidade, de bruços com os joelhos ralados, as unhas quebradas e terra até dentro da boca, as roupas sujas, os olhos ardendo. Ninguém viu ele chegar. Nenhuma câmera de segurança pegou nada. Mas as pessoas, os mais velhos, sabiam. Silenciosamente a prefeitura o demitiu. Pagou o que devia e disse para ele ir. Sumir. Leandro foi, embora naquele mesmo dia. Desde então vive em Teresina. Trabalha como vigia de escola, evita lugares silenciosos demais e nunca fala sobre cemitérios, mas todo ano, no mesmo dia, seu relógio para, sempre às 2h58 da manhã, 2 minutos antes do silêncio voltar, 2 minutos antes do cemitério começar a respirar de novo. Nessa hora, ele sente o cheiro de terra molhada e ouve passos, mas o som vem de dentro dele. Porque o guardião, ele não protege apenas os mortos, ele marca os vivos que o veem e espera. Porque para quem vê o guardião, a morte não é o fim, é só o convite. E agora, eu te pergunto, você teria coragem de aceitar aquele emprego? De passar noites inteiras cercado por túmulos antigos, onde o silêncio não significa paz, mas alerta? E se um dia, por desespero ou destino, você também tivesse que viver onde os mortos não descansam? Você ficaria? Ou correria antes da primeira aparição? Porque no fundo essa história não é só sobre Leandro. É sobre escolhas, sobre o que fazemos quando o inexplicável cruza nosso caminho. O cemitério de São Raimundo da Serra continua lá, esquecido no interior do Piauí, com seus túmulos velhos e os que ainda respiram. Alguns dizem que o guardião nunca mais foi visto. Outros afirmam que ele aparece apenas para quem tem algo quebrado por dentro. Leandro, ele segue sua vida, mas carrega a marca, aquele cheiro, aquela hora parada, aquela sensação de que ainda está sendo vigiado. Então eu deixo esse aviso. Se um dia você passar por São Raimundo da Serra, se ouvir um chamado para trabalhar no cemitério da cidade, pense bem, porque talvez os mortos de lá não estejam esperando por orações. Talvez estejam esperando por você. E o guardião? Ele nunca esquece um rosto. Se essa história te fez pensar ou arrepiar, deixe seu comentário aqui embaixo. Quem sabe você também já sentiu algo estranho. Às 2h58 da manhã,